Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. A paz, queridos, dando continuidade à nossa meditação em João 19, hoje nós estamos no versículo 38, vamos ler, leia comigo, siga comigo, versículo 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Eu queria fazer uma meditação. No versículo 38 fala de José de Arimateia. No versículo 39, então, lembra de Nicodemos. No capítulo 3, lá bem atrás, no começo de João, fala de Nicodemos. Nicodemos era aquele homem que era um dos principais da sinagoga dos judeus. Ele era um fariseu. Ele queria se encontrar com Jesus, mas ele tinha vergonha que alguém o visse se encontrando com Jesus. Então ele foi de noite ter com Jesus. Não tinha, as ruas não eram iluminadas como hoje. Não eram iluminadas como hoje. Então, de noite, não tinha lanterna, coisa para iluminar a cara da pessoa. Passou a noite, aquele homem andando, ninguém vai saber quem é. Então ele foi de noite ter com Jesus e conversar com Jesus, porque ele não suportava mais sem fazer isso. E naquele dia Jesus falou de salvação para ele, disse: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo se quiser ver o reino de Deus, hein? E Nicodemos não conseguia compreender o que era nascer de novo. Jesus explicou para ele. Agora aqui nós estamos vendo Nicodemos se ajuntando com José de Arimateia para sepultar o corpo de Jesus. E Nicodemos levou os aromas para embalsamar o corpo de Jesus. Então, esses homens, eles se reuniam. Já haviam igrejas, no sentido de lugares de culto, nos lares. Eram nos lares essas igrejas. Ou a igreja se reunia nos lares, melhor dizendo, porque a gente chama o templo de igreja, né? É um erro muito grande a gente fazer isso. A igreja se reunia nos lares, não nos templos. E então a gente pode observar claramente que esse José de Arimateia, que também havia seguido Jesus ocultamente por medo dos judeus, ele e Nicodemos frequentavam o mesmo lugar. Era uma igreja que existia na casa, talvez, de José de Arimateia, talvez na casa de Nicodemos, ou talvez em outra casa, não importa. Mas eles estavam juntos, porque eles foram juntos para esse mistério. Eles foram pegar o corpo de Jesus, tirar da cruz, preparar esse corpo e colocar num túmulo. E eles colocaram um túmulo bem próximo ali,
porque já estava tarde, não daria para levar para outros lugares, então ali havia um túmulo novo, no qual ninguém nunca havia sido colocado, e colocaram o corpo de Jesus próximo do lugar onde ele tinha sido morto, crucificado. Agora, veja bem, no versículo 38, diz que José de Arimateia foi a Pilatos pedir permissão. Pilatos, eu posso pegar o corpo de Jesus e sepultar? Se permite? Se permite, Pilatos? Pilatos disse, eu permito sim, pode ir. Sabe, queridos, é muito difícil para a gente ser submisso às autoridades. Muito difícil. Autoridades corruptas, sem caráter nenhum. Autoridades que abusam do poder. Muito difícil, não é verdade? Muito difícil. Você acha que para José de Arimateia foi fácil se submeter à autoridade? Uma autoridade que diz, eu tenho poder para mandar te matar ou para te soltar, e era mentira, e ele se vendeu. Acha que era fácil? Mas ele foi. Ele pediu permissão ao Pilatos. Ó Pilatos, você me permite, eu posso sepultar o corpo de Jesus? Pilatos deixou, pode. Ele não foi sozinho, ele levou um irmão com ele, pelo menos um, mas acredito que possa ter levado até mais. Mas eles foram em dois, que ele foi com José de Arimateia e Nicodemos. A igreja sempre cuidou dos seus pastores. A igreja cuida dos seus pastores. A igreja ama os seus pastores. A igreja cuida dos seus pastores até quando eles morrem. Eu me lembro, no ano de 1981, eu pastoreava a igreja presbiteriana de Fernandópolis. Naquele ano, faleceu meu filhinho, com quase 3 anos, ele era doentinho. Dr. Luiz Baraldi, aqui da cidade, cuidava dele. Ele conhece bem a história. A igreja presbiteriana de Fernandópolis, sem eu pedir nada para ninguém, na pessoa dos diáconos e dos presbíteros, eles fizeram tudo, compraram o terreno. Eu nunca gastei R$1 sobre isso. Prepararam tudo, eu apenas segui o féretro. Eu apenas ajudei a carregar aquele caixãozinho pequenininho, branquinho, sepultar meu filhinho. A igreja cuidou da gente. Aqui eu estou vendo a igreja cuidando do seu pastor, Jesus. José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, eu acredito que mais algumas pessoas, cuidando dos seus pastores, não falando mal dos seus pastores, não criticando, zombando. A igreja de Jesus é diferente, ela é verdadeira. É tremendo isso, eu acho isso tremendo. Bom, versículo 40, envolveram o corpo de Jesus em lençóis, com os aromas que o Nicodemos levou. O Nicodemos era rico, tinha como comprar esses aromas, essas coisas, e ele que levou isso. O corpo de Jesus foi envolvido num lençol. A Igreja Católica fala que isso até é o Santo Sudário. Ninguém sabe se é, se não é, trabalha tanto, ninguém desmente ou ninguém fala com certeza, mas seria uma coisa tremenda se esse lençol existisse até hoje. Seria uma coisa tremenda, de fato seria. No versículo 41 diz que havia um jardim próximo do lugar da crucificação. Havia um sepulcro novo e ali Jesus foi colocado. Ninguém havia sido sepultado nesse sepulcro. Não era um buraco no chão. Era assim, dava para entrar agachado, claro, não em pé. Era um buraco para colocar o morto em cima da pia. E ali colocavam a pedra, tampavam
o túmulo. Quem podia fazer um túmulo assim, fazia assim no pé da montanha. E o versículo 42 diz que eles fizeram isso mais por causa da preparação dos judeus, por estar perto o túmulo, facilitando. Eu acho que eles não tinham muito tempo, já era tarde, para ficar procurando os lugares. E Jesus foi sepultado. Quando Jesus foi sepultado, para muita gente acabou. Acabaram nossos problemas, esse homem não vai aparecer mais, esse homem que está destruindo a nossa religião, e estava mesmo, porque quem crê em Jesus arrebenta com muita coisa, muita crendice, é verdade, com muita tradição, isso é verdade. Então Jesus destruiu a religião desses fariseus, saduceus, dos escribas. Jesus passou por cima mesmo, e não foi fácil. Paulo levou muitas surras por causa disso, surras tanto de varas como de chicotes, por causa disso, porque estava pondo em xeque a religião tradicional. A religião tradicional é muito problema, ela tem problema demais e pouca solução. É tremendo esse assunto. Então eles pensaram, acabaram os nossos problemas. Outros que criam em Jesus, alguns pensaram, e agora? Jesus morreu, o que será de nós? As pessoas não tinham ideia do que iria acontecer. Como as pessoas não tinham ideia do significado das profecias. Eles não sabiam, não entendiam. Agora, com a morte de Jesus, eles não poderiam saber o que iria acontecer. Porque você acha que alguém iria adivinhar que ele poderia ressuscitar? Se bem que ele havia ressuscitado Lázaro, havia ressuscitado o filho da viúva, o próprio Eliseu havia ressuscitado uma pessoa. Então, eles tinham esse conhecimento, mas eles não conseguiam compreender o significado do que estava para acontecer com Jesus. Mas nós hoje podemos, porque está tudo claro para nós. O Espírito Santo agora clareia tudo para nós. No próximo programa, se Deus permitir, vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, que é o capítulo 20 de João. Ele não ficou na sepultura, ele não está morto, ele ressuscitou, ele não está pendurado na cruz, ele saiu da cruz, a cruz está vazia, ele vive, ele não está morto, ele vive. Vamos orar. Deus, obrigado porque o teu filho vive, ressuscitou, ressurgiu de entre os mortos, e nós seremos tal qual ele é. Obrigado por essa gloriosa esperança, essa graça tremenda, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós nos veremos no próximo programa, em nome de Jesus. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo, que se
se acha no